amigos e amigas. Estamos aqui para mais uma gravação do canal sabedoria.com. O que vamos aprender hoje é a respeito do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Fique junto comigo até o final e você vai aprender muito. Capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim a palavra. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável ao judeu, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. E disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Depois eu vou estar lendo mais alguns versículos aqui. Mas eu já gostaria de começar para que nós pudéssemos entender o que está acontecendo aqui. Aqui Herodes estava perseguindo o povo de Deus, os cristãos. E a perseguição era grande para que a palavra da boa notícia do Evangelho do Messias, Jesus Cristo, não fosse propagada. E os apóstolos de Jesus haviam ficado na terra depois de sua morte, justamente para isso, para a propagação do Evangelho. E aqui, nós já começamos discorrendo esta leitura dizendo que ele já havia matado a Tiago ao fio da espada. E aqui é interessante ouvir que no versículo 3, diz aqui que Herodes, vendo que esta atitude de matar Tiago, o cristão, agradou o judeu, ele também prendeu a Pedro para também executá-lo depois da Páscoa. Então vocês veem que a política é mais ou menos assim, desde que mundo é mundo. Então se a morte de um faz com que a população se agrade do político, que Herodes aqui era o político da época, então ele estava conseguindo para ele mais pessoas ao lado dele, né? Ao lado da violência. Nem que isso fosse injusto, porque matar um cristão, que mal o cristão estaria fazendo para a sociedade, a não ser fazer o bem para a sociedade, não é? E aqui Pedro foi preso, e a Bíblia diz que ele estava preso entre 4 quaternos de soldado. Para que tanto soldado? Se você for observar aqui, isso aqui nada mais era na sua época, né? Como uma segurança máxima, para a segurança de um preso que não traria perigo para a sociedade. Pedro estava ali sem nenhuma violência. Ele não tinha buscado nem a sua própria justiça, ele estava apenas preso. Mas ali ele estava preso e rodeado de 4 escoltas de soldados. E não só isso. Aqui a Bíblia vai dizer que naquela noite que Herodes pretendia apresentar ele,
Pedro dormia entre 2 soldados e estava acorrentado com 2 cadeias, e havia sentinela na porta. Então, aqui na porta do cárcere estava a sentinela, os soldados ali guardando. Pedro estava dentro do cárcere, preso por correntes, né? E os quaternos de soldado tudo ali em volta. Mas, meus queridos, eu gostaria que você observasse aqui essa situação e trouxesse para a vida espiritual nossa. O que representa as suas prisões? Muitas vezes você agora que está ouvindo esse vídeo, está preso a tantas situações na sua vida. Muitas vezes as prisões é de enfermidade, muitas vezes as prisões é de dependência química, muitas vezes as prisões nem é sua, é de um filho, é do esposo preso ao alcoolismo, muitas vezes uma situação conjugal muito difícil, com muitos problemas, muitas dificuldades na vida conjugal. Isso são prisões também. Quantos quaternos estão à sua volta nessa prisão espiritual? Mas a Bíblia está dizendo aqui que mesmo Pedro, na situação aqui do versículo 6, com o soldado em sentinela na porta, preso por cadeias, não é? A Bíblia diz que isso não impediu, meus queridos, no versículo de número 7, a presença do anjo dentro do cárcere. Você compreende isso? Dentro do seu cárcere espiritual, nada vai impedir a presença do anjo quando Deus enviar o anjo para a sua libertação. Creia nisso. Então aqui a Bíblia diz que o anjo sobreveio no versículo de número 7 e iluminou toda a prisão. Então toda a prisão, todo o aprisionamento de ordem espiritual que houver na sua vida, quando o anjo do Senhor chegar, pela ordem do próprio Deus, toda a prisão será iluminada. Você crê? E a Bíblia diz assim que ali o anjo toca ao lado de Pedro para o acordar. Toca nele para que ele seja despertado. E o anjo diz para Pedro: levanta-te, versículo de número 7, já no finalzinho. Ele disse: levanta-te depressa. Quando o anjo do Senhor chega na nossa vida, ele tem pressa para que nós possamos experimentar a liberdade do Senhor. E aqui ele diz assim que as cadeias caíram das mãos que prendia Pedro. As suas cadeias serão todas caídas por terra. E a Bíblia diz que no versículo de número 8, o anjo diz para Pedro assim, ó: cinge-te e calça a sandália. E diz para ele: põe a capa. Ou seja, não deixa nada na prisão. Não deixa sandália para trás, não deixa sua capa para trás. Coloca toda a sua roupa, que você vai sair daqui e não vai deixar nem vestígio. Você não vai deixar lembranças suas nesse lugar. Sabe a prisão da enfermidade? Sabe a prisão do alcoolismo, das drogas? O Senhor está dizendo: chegou o fim. Chegou o fim, você crê nisso? E aqui nesse fim, o anjo diz: não vai ficar lembrança sua desse cárcere. Você vai sair daqui e nada vai ficar aqui, mas que se lembre do cárcere. E nós vemos aqui no versículo de número 5, que enquanto Pedro estava preso, amados, havia um grande diferencial que eu gostaria de chamar a sua atenção, que aqui diz que enquanto ele estava no cárcere, versículo de número 5, a igreja, os irmãos, os amados, aquele que você tem afinidade, aquela pessoa que você confia, para que possa dividir com você a oração, também estava orando por Pedro e a favor de Pedro, para que ele fosse protegido por Deus, para que ele fosse livre da prisão.
E esta oração foi ouvida, porque no versículo 5 eles estão orando. E já no versículo de número 7, o anjo aparece na prisão para livrá-lo. Você vê o poder da oração? Creia na oração. Comece a orar incessantemente pelas suas prisões, pela prisão da sua família, prisões espirituais, ou prisão de cárcere também. E a Bíblia diz aqui no versículo de número 9, então o anjo manda Pedro se vestir, cingir com a sua capa, calçar sua sandália, porque eles vão sair. E o anjo diz para Pedro, segue-me. O anjo saiu na frente de Pedro e mandou ele seguir. Sentinela não viu, os quaternos que estavam ali de segurança máxima não adiantou, nem as cadeias que estavam prendendo seus braços e pés também não adiantou. A presença do anjo o libertou. Você vê que grandeza do poder de Deus? E a Bíblia diz aqui no versículo de número 9, então Pedro saindo juntamente com o anjo, Pedro, seguia o anjo, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Para Pedro, isso tudo parecia para ele que era uma visão. Ele achava que estava sonhando ou que estava tendo uma visão. E a Bíblia continua no versículo de número 10. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela de soldados, está lembrado? Chegaram ao portão de ferro. Eu quero que você preste atenção nesta palavra, portão de ferro. Portão de quê? De ferro. Que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele. Eu vou parar com você aqui no versículo de número 10, que eu gostaria de gastar mais um pouquinho de tempo nesse portão de ferro. Você já assistiu o filme Romano? Onde as cadeias de segurança máxima, os portões eram grandes por demais, alto por demais. E naquele tempo, meus queridos, quem abria aqueles portões eram muitos soldados que abriam aqueles portões, que eles eram muito grandes. Ainda não havia automatização de portão para haver um portão automático naquela ocasião. Mas a Bíblia diz assim que quando eles chegaram no portão de ferro, você já pode imaginar comigo, por exemplo, quando você chega diante da porta do shopping, o que acontece com aquela porta automática? Ela tem um sensor de presença, não é? Que quando você pisa no tapete do portão, da porta de vidro, a porta se abre e só se fecha quando não tiver mais presença humana ali. Esse portão de segurança máxima da prisão de Pedro, a Bíblia diz que ele se abriu como se ele fosse um portão automático. Mas ele era o quê? Um portão de ferro. Sabe o que isso significa, meus queridos? Significa que o poder de Deus transforma portão de ferro em portão automático para dar liberdade, libertação para o seu povo. Portão de ferro, sabe quem abre? Deus. Você está desempregado faz muito tempo? E você já saiu muito para procurar emprego e diz as portas estão fechadas? Eu queria lhe dizer nesta noite, que eu estou gravando esse vídeo agora de noite. Gostaria de dizer para você, na hora que você orar, diga assim, Senhor, se para eu achar esse emprego, para eu achar essa colocação de emprego, Senhor, se tem na minha frente portão de ferro, o Senhor é capaz de tornar portão de ferro como se fosse portão automático. Que quando eu chegar diante de um portão, numa empresa que eu for levar o meu currículo, Senhor, que esse portão se abra pela tua presença como se ele fosse automático. E o Senhor vai fazer isso com você. Você acredita nisso? Se você crê, diga amém no seu coração. E aqui a Bíblia diz que o portão se abriu como se fosse automático e eles enveredaram por uma rua, Pedro e o anjo, e logo adiante o anjo se apartou de Pedro, quando Pedro já estava em segurança fora da prisão, e agora Pedro vai sozinho pelas ruas. Versículo de número 11 diz assim, então Pedro,
caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Pedro, quando o anjo se apartou, Pedro agora vê que não era uma visão nem um sonho, mas ele disse: agora eu entendi. Deus enviou seu anjo, me livrou da mão de Herodes que queria me matar e de toda a expectativa do povo judeu que queria a minha vida, que queria destruir, queria matar-me. Deus me livrou dessas duas situações. Versículo 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e ali oravam por ele. Era na casa de Maria, mãe de João Marcos, que eles estavam orando para que esse anjo pudesse interferir na prisão de Pedro. Os irmãos estavam ali ainda e Pedro se lembrou desta reunião de oração na casa da irmã e disse: eu vou até lá. Porque Deus também queria mostrar para os irmãos ali que a resposta da oração deles estava chegando. Versículo 13. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. E esse portão era de madeira. Sabe por que está aqui relatado que esse portão que Pedro batia era de madeira? O portão de ferro da prisão só Deus podia abrir. O portão de ferro de uma empresa para você entrar para trabalhar lá, só Deus pode abrir. Não é você que pode abrir. Agora, esse portão da casa da irmã Maria, mãe de João Marcos, era um portão de madeira. Então Pedro bateu. Porque esse portão de madeira, ele podia ser aberto pela criada. Então, portão de madeira Deus não abre. Portão fácil Deus não abre. Deus abre os portões de ferro. Você crê nisso? E aqui diz que a empregada, a governanta da casa, foi avisar o povo. Ela nem deixou Pedro entrar, de tão emocionada que ficou. Correu lá e foi avisar: Pedro está à porta. E o versículo 14 disse: reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão de madeira. 15. E eles lhe disseram: está louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram e viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhe como o Senhor tirara da prisão e acrescentou: anunciar isto a Tiago e aos irmãos, e ainda retirou-se para outro lugar. Irmãos, aqui é interessante, né? Eu gosto muito de chamar atenção para isso. Os irmãos não estavam na casa da irmã Maria, mãe de João Marcos, orando, intercedendo pela libertação de Pedro? Mas a nossa humanidade, muitas vezes, irmãos, é assim. A gente está orando por um milagre, quando o milagre acontece, a gente fala: eu não acredito que aconteceu. Mas isso é natural do ser humano, sabe? É uma expressão natural. Não que eles não tivessem fé, mas foi uma expressão natural dizer: será que não é o anjo de Pedro? Será que não é uma visão também? Que eles queriam dizer, né? Mas Pedro insistiu, batendo, até que eles vieram e constataram que era real, que Pedro realmente estava ali livre. E a Bíblia diz que logo ele deixou ali anunciado que ele estava livre e mandou anunciar aos outros irmãos que ele já estava em liberdade. E sendo já dia, houve um pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achado,
submetendo a sentinela a inquérito, ordenou que fosse justiçada. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Houve até penalidade para aqueles soldados, porque eles, de alguma forma, não viram o anjo, né, irmãos? Eles não viram o anjo, mas Herodes mandou puni-los, pensando que eles tinham dormido ou algo parecido. Não precisa nem o guarda dormir, não precisou. O anjo do Senhor, quando aparece para nos libertar, ninguém vê. Só nós experimentamos o milagre. Então, eu gostaria que você, diante da leitura desta palavra, diante desses pensamentos todos que você viu aqui, o livramento de Pedro, como o anjo apareceu para ele e pode aparecer na sua vida também, tirar você do cárcere da enfermidade, eu gostaria que você também pudesse acreditar que o Senhor pode chegar na sua história e pode te dar vitória. O Senhor está esperando tão somente que você creia. O Senhor está esperando tão somente que você ore, que você reúne pessoas da sua amizade, irmãos da igreja que você confia, para que junto com você possa orar e possam obter o milagre pela resposta de Deus na sua vida. Vamos ficar com essa mensagem de hoje. Gostaria de agradecer a você e pedir que você pudesse compartilhar com o maior número de pessoas, né, que você pudesse se inscrever no canal, deixar o seu joia, tem um dedinho aí para você apertar, aperte o seu joia, né? Se inscreva, tem uma palavra escrita inscrever-se, você toca nela. Depois de tocar, você toca no sininho que tem em cima desse vídeo, para que eu possa mandar mais vídeos para você. Por enquanto eu agradeço a oportunidade de você e fique todos na paz do Senhor e na bênção de nosso Senhor Jesus Cristo.